Pois bem, já vimos aí um pouquinho sobre a nossa diversidade, a nossa pluralidade, quando a gente está falando aí sobre a nossa sexualidade. E aí eu vou a um ponto que eu sei que causa aí, às vezes, alguns estresses, discussões, debates, dúvidas também, né? Que é sobre a nossa sigla, né? LGBTQIAPN+. Sim, tudo isso e muito mais, né? Talvez essa seja a sigla atualmente mais completa que você deve ter visto, né? E vamos olhar para ela e entender cada uma dessas letrinhas. Quando eu falo L, eu estou falando de lésbicas, né? G, gays. B, bissexuais. T, transexuais e travestis. Q, queer. I, intersexual. A, assexual. Não é aliado não, gente, é assexual. P, pessoas pansexuais. N, pessoas não binárias. E tem mais que eu já vou chegar nele. Algumas dessas letrinhas a gente já falou aqui na nossa conversa, mas algumas outras talvez tenham ficado aí na dúvida. E a gente vai esclarecer agora, tá? Eu falei do que, por exemplo, né? O que significa o quê? Queer, né? É uma palavra norte-americana, né? Que também tem um contexto histórico. No passado, aí, algumas décadas atrás, se utilizava essa palavra como um xingamento para as pessoas que fugiam aí essa ideia de ser heterossexual e cisgênero, né? Ou seja, todo mundo que fugia essa identidade hetero-cis normativa, ou seja, numa norma, né, como sendo isso o normal ou o certo, todo mundo que fugia isso era considerado queer, ou seja, de uma maneira até pejorativa de chamar as pessoas. Entretanto, né, isso aí a nossa comunidade, ela consegue transformar algumas coisas que aparentemente era negativo e a gente ressignifica. E o queer vem muito nesse caminho, né? Se você fala que eu sou queer, então eu me autodeclaro sim queer. Eu fujo a essa regra que se impõe, né, às pessoas a partir da sua genitália, né? Então elas têm que se colocar ou ela tem que se expressar tal qual a sua genitália. Não, eu sou queer, tá? Essa é uma palavra, ou seja, muito utilizada, né, nos países de língua inglesa, na Europa também, né? No Brasil cada vez mais se importa também o queer, né? Até em função de muitas empresas que têm suas sedes fora do Brasil, e tal. Mas não é tanto uma palavra utilizada. Por exemplo, eu posso me autodeclarar enquanto uma pessoa queer porque eu fujo nessa ideia normativa de que todo mundo é hétero e cis. Vamos falar sobre o A agora, né? As pessoas assexuais, ou seja, o A no sentido de negação, né? O A, ou seja, são aquelas pessoas que não têm aí o interesse de estabelecer uma relação romântica ou até sexual com alguém, né? E aí é importante a gente entender que a sexualidade é como se fosse aí vários tons de cinza, né? A gente está falando de uma gama de possibilidades, desde aquelas pessoas que realmente não têm nenhum interesse de criar, né, estabelecer uma relação romântica e de desejo sexual com alguém, até outras pessoas que, por exemplo, para que isso aconteça de alguma forma, que tem que ter aí uma aproximação, um tempo, né? Criar realmente uma relação muito mais íntima, tá? Então, tá dentro desse espectro da assexualidade. E por fim, né, lembrando que eu deixei esse gancho aqui no módulo anterior sobre a pansexualidade. É o mesmo que bissexual ou pansexual? E aí vale a gente entender historicamente também, né? Bissexual é um termo que surge anteriormente, primeiramente, né? Na ideia de que são aquelas pessoas que gostam de homens e mulheres, né? A priori, se você perguntar de bate-pronto, geralmente as pessoas vão te responder dessa maneira, né? Porém, quando se apresenta, né, o termo, o conceito da bissexualidade, não se discutia a fundo, né, a transexualidade, muito menos as pessoas trans não binárias, que fogem a essa ideia de ser homens ou mulheres, né? Aí a pansexualidade vem para complementar, para trazer essa ideia de que pessoas pansexuais são aquelas que gostam de pessoas, independentemente do seu gênero ou da sua genitália, tá? Aí houve aí uma discussão, né? O movimento bissexual fala, poxa, vocês estão falando então que a gente é transfóbico, porque a gente só gosta de pessoas que são binárias, né? E aí há várias discussões, né, manifestos e tudo mais, e hoje, assim, de maneira bastante didática, entende-se que tanto a bissexualidade quanto a pansexualidade refere-se a pessoas que gostam
de pessoas de todos os gêneros ou mais de um gênero, tá? Não tem uma diferença, mas é importante a gente entender que historicamente, né, politicamente, essas palavras, esses conceitos foram criados em momentos distintos e trazem aí discussões no seu cerne, na sua raiz. Beleza? Pois bem, LGBTQ... Nossa, eu falo que a gente é que nem Centrum, de A a zinco, e a gente é vitaminado e vitaminada. E eu falei que tem um mais ali, né? LGBTQIAPN, e tem um mais, JP, mas o que significa o mais? O mais dessa ideia de pluralidade, né? Como antigamente a gente não usava essa sigla toda, tal, né? Para trazer a representatividade, a pluralidade da nossa comunidade, o mais tem muito essa ideia de mostrar que a gente tem aí muito mais, né? E podem se vir à tona, né? Outros debates, outras discussões sobre outras identidades. Então, ele não tem uma ideia de etc, mas de uma ideia de complexidade realmente, né? JP, eu tenho medo de errar. Eu falei, você aprendeu o alfabeto? Você aprendeu a fazer Pix? Tenho certeza que você entra no Tinder, qualquer atualização você aprende a fazer rapidinho. Vamos aprender a falar a sigla toda, né? Pô, mas tem alguns movimentos que não usam, né? Por exemplo, a Parada do Orgulho LGBT+, de São Paulo usa a sigla de maneira menor, tal. Então, enfim, são maneiras de utilizar, mas eu sempre falo, usa sempre o mais ao final, que dá essa ideia, tipo, se aquela letrinha, né, ou seja, não está representada na hora de você utilizar aquela sigla, o mais sempre dá essa ideia que existem outras identidades que são tão importantes e devem estar representadas nas suas singularidades. Beleza? Já que a gente está falando de sigla, os mais antigos e antigas, assim como eu, talvez lembram de uma sigla que a gente usava, 3 letrinhas, lembra? GLS? Já ouviu falar? Já utilizou essa sigla? Tá, se você já utilizou no passado, eu digo e repito, não utilize mais. Tá? Essa sigla não cabe mais. A sigla GLS vem muito numa ideia mercadológica, né? A existência dela se dá aí nos anos 80, 90, para a gente classificar espaços, lugares como bar, restaurante, boate, GLS, ou seja, que eram lugares aí amigáveis às pessoas LGBTQIAPN+, numa época que essa siglona nem existia, tá? Então, G é de gay, L de lésbica e S de simpatizante. Ou seja, é uma sigla muito reducionista, né, que traz só 2 identidades, gays e lésbicas, e coloca o S como parte de uma identidade. O S são pessoas simpatizantes, ou seja, pessoas que não são LGBTQIAPN+, porém são pró, ou que deveria todo mundo ser, né, na verdade, né? Ou seja, mas simpatizante não é uma sigla, não é uma identidade, não é uma orientação sexual, não tem nada a ver, né? Então, hoje em dia a gente nem utiliza essa sigla, muito menos o S nela, porque de simpatia já chega a minha, né, gente? Bom, entendendo isso, agora você pode utilizar a sigla da maneira correta sempre, na hora de você falar, na hora de você escrever e na hora de você lidar aí com todos os seus clientes, seus stakeholders, com as pessoas no seu dia a dia, tá? E por que a gente está falando sobre tudo isso? Porque a nossa sociedade, né, ela é muito hetero-cis normativa. Já usei essa palavrinha aqui, ou seja, ela pressupõe que todo mundo é heterossexual. Então a gente tem que mudar totalmente essa chavinha, tá? Para não deduzir que todas as pessoas são iguais ou que cabem nessa caixinha da heterocis normatividade e para além, que existem muitas outras maneiras de ser e existir no mundo. Então, quando eu estou tratando com outras pessoas, né, eu já não vou ligar essa chavinha que todo mundo é igual, tá? São tantas as possibilidades, e se eu considero isso, se eu mudo essa minha maneira de pensar, certamente eu serei uma pessoa mais respeitosa com as outras pessoas. Eu gosto sempre de dizer, é apenas mais uma possibilidade humana, tão somente, tá? Também deixou de ser uma questão de vida privada. Muita gente me questiona, fala, mas por que falar disso? Por que eu tenho que falar? Por que eu tenho que saber com quem a outra pessoa beija, dorme, transa? Não é sobre isso. A gente está falando sobre cidadania. A gente está falando sobre direitos. Eu estou falando sobre eu poder ser, existir na minha plenitude sem que eu tenha um alvo na minha cara o tempo todo e que eu viva com medo o tempo todo.
E aí vamos entender um pouquinho como se deu esse processo, como tem se dado esse processo dos direitos LGBTQIAPN+, aqui no Brasil, né? Só para você ter uma ideia, né, até 1990, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, né, considerava como doença a questão, né, de você ser uma pessoa LGBTQIAPN+. Ou seja, a partir de 90, né, isso caiu por terra. Ou seja, falar de cura gay ou de vou tratar a pessoa, inclusive isso é criminoso, e não considerar a pessoa que é LGBTI+, como sendo uma pessoa que tem uma doença, ou seja, a despatologização da questão LGBTQIAPN+, já caiu em 1990, ou seja, né, qualquer tentativa, né, de mudança, de cura, né, ou de reabilitação, isso é criminoso, inclusive junto à Federação, por exemplo, de Psicologia Brasileira e outros órgãos também nacionais. Em 2005, 90, nós tivemos a despatologização. Em 2005, né, o primeiro caso de adoção por casais homoafetivos no Brasil. 2008, o direito à cirurgia de redesignação sexual e também, né, a possibilidade de ter uma reprodução assistida pelo SUS. Olha só, gente, estou falando de 90, 2005, 2008, estou falando de direitos adquiridos muito recentemente ainda na história do nosso país, né? Em 2011, né, acontece aí a união civil homoafetiva, isso via Supremo Tribunal Federal, e em 2013 o casamento por si via Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, a gente está falando de direitos ainda muito recentes, né, com um pouquinho mais de 10 anos, a possibilidade de, por exemplo, eu casar com alguém. E qual a importância do casamento, por exemplo? Além de, né, ter todas essas questões civis e de direitos, por exemplo, se eu sou casado com um homem, se ele tem algum acidente ou se ele está na UTI, eu, enquanto marido, tenho direito de entrar, eu tenho direito à herança, eu tenho direito a manter as coisas todas que nós construímos enquanto casal, como qualquer casal outro heterossexual tem o direito, tá? Estou falando também de 2017, né? A gente tem o reconhecimento ao direito da mudança do nome civil e social, né? Sem necessidade de cirurgia, também era uma grande discussão, né? Um grande debate existente na sociedade. Em 2017, esse direito é adquirido. Além disso, a transexualidade no ano seguinte, em 2018, é tirado, né, daquela lista de doenças mentais pela Organização Mundial de Saúde. A homossexualidade em 90, a transexualidade da lista de doenças mentais só apenas em 2018, tá? 2019, um grande marco também, que é a criminalização da LGBTI-fobia, né? Via STF. E um dos direitos aí mais recentes que a gente tem aí adquirido é a possibilidade de doação de sangue. Olha só, até 2020, se você fosse tentar doar sangue e aí na entrevista que acontece antes da doação, você falasse que era homossexual ou bissexual, por exemplo, você era impossibilitado ou impossibilitada de fazer a sua doação. Aí há todo um entendimento, né, de quanto essa atitude é discriminatória, porque ele olha para a identidade e não para fatores de risco, e isso cai pelo STF. E eu estou falando do STF várias vezes, porque é importante a gente entender que os nossos direitos adquiridos até agora foram via judiciais, né, via Supremo Tribunal Federal, né, porque infelizmente o nosso Congresso nunca legislou a favor dos direitos LGBTQIAPN+, né, o que deixa ainda de uma maneira mais ampla, né, os nossos direitos um pouco fragilizados. E a gente vê, por exemplo, com esse mapa, né, apesar do Brasil ter aí, né, um destaque enquanto direitos, o que falta realmente é uma lei específica, né, pelo nosso Congresso Nacional. A gente ainda entende, né, que tem outras questões. A legislação até caminha por um lado, mas tem todas as questões culturais, de violência, que acontece. Se a gente olha para o mundo, olha só, ainda é crime ser homossexual em quase 70 países, né? E cerca de 10 deles, mais ou menos, um crime de morte. Ou seja, se você é uma pessoa homossexual, transexual nesses países, você é destinado à morte institucional. Ou seja, né, o próprio Estado determina que você deve morrer por ser quem você é.
No Brasil também eu falei que a gente tem esses direitos adquiridos, porém a questão do pensamento, da cultura no nosso país, coloca o Brasil dentre um dos países que mais mata pessoas LGBTQIAPN+, no mundo, né? Nos últimos anos, cerca de quase 20 anos, a gente está no topo desta lista, né? Com certeza é um prêmio que a gente não gostaria de ter. E aí tem alguns números, por exemplo, se a gente olhar para 2023, né? Segundo o Guia Gay da Bahia, né? A gente tem também o Observatório de Mortes e Violência contra LGBTI+, que fazem levantamentos, né, porque não são dados federais, que a gente ainda tem uma dificuldade de ter esses levantamentos, mas aí as ONGs, as instituições, né, acabam fazendo, e a gente tem esses números, né, 2022, 273 mortes, 2023, 257 mortes. Você pode olhar e falar, nossa, JP, mas comparado ao Brasil, isso é quase nada. Pois é, a gente tem aí, obviamente são números que acabam sendo subnotificados, né? Tem muitas mortes que fogem, né, a esses números, mas o que a gente sabe que são mortes muito cruéis, né? A gente está falando de mortes que se dão, por exemplo, que antes de matar essa pessoa, ela é às vezes decapitada, estuprada, ateia-se fogo, né? A violência é tamanha, tão cruel, pelo fato daquela pessoa ser uma pessoa LGBTQIAPN+. Né? Então, se você jogar aí em um buscador da internet, infelizmente, quase que diariamente, você vai ver uma informação, né? Uma manchete falando da violência. Eu falo que muitos desses números não chegam a gente, né, desses casos, dessas mortes horrendas, não chegam a gente, porque às vezes elas não são tipificadas, inclusive, como mortes a partir da LGBTQIAPN+, fobia. Então, quando eu falo que esse assunto é de todas as pessoas e não só da comunidade, é sobre isso. É sobre o direito de ir e vir, sobre existir, sobre poder mostrar o afeto por quem se ama, de não ser expulso do berço da sua família ou da escola pelo simples fato de você ser quem você é. Como eu sempre gosto de dizer, uma possibilidade humana tão somente. Não é uma escolha, é uma percepção, é entender-se quem você é. Agora a gente vai ver um vídeo aqui que ele mostra o quanto o impacto da violência LGBT-fóbica no mundo traz, inclusive, para a economia mundial. Dá uma olhadinha. Individuality. It's something we all have in common, but for some, the thing that makes them different, being gay, lesbian, bi, trans, or intersex, marks them out for abuse. According to surveys, between half and 2/3 of LGBT youth experience bullying in childhood, forcing 1 in 3 to skip or even drop out of school. Many LGBT adolescents are rejected by their parents and thrown out of the family home and end up living on the streets. Some 40% of homeless youth living on the streets of major U.S. cities identify as LGBT or queer. Bullying, isolation, and rejection leave deep scars. Gay and lesbian youth are up to 4 times more likely to contemplate suicide compared with their straight peers, while young trans people are almost 10 times more likely to have attempted suicide than the general population. Workplace discrimination is widespread. In a recent European survey, 1 in 5 LGBT people reported experiencing discrimination at work in the past year. Studies suggest rates of joblessness, poverty, food insecurity, and depression are all higher among members of the LGBT community. For the individuals in question, these are personal tragedies. For the wider community, they represent an enormous waste of human potential, of talent, of creativity, and productivity that weighs heavily on society and on the economy. A study that looked at 39 countries found a clear link between the marginalization of a country's LGBT community and a corresponding loss of potential economic output. The cost of homophobia and transphobia is simply colossal.
from a shrunken labor force and a flight of talent to lost productivity. According to a recent World Bank pilot study, discrimination against lesbian, gay, bi, and trans people could be costing an economy the size of India's up to $32 billion a year. The drag on growth filters into lower tax receipts for the government, meaning less money for health, education, and other essential services. No wonder the UN calls combating homophobia and transphobia both a human rights priority and a development imperative. The cycle can be broken. More and more countries and companies recognize the benefits that flow from tackling homophobia and transphobia. For companies, that might mean adopting new corporate policies to make the workplace safe, fair, and accepting for all LGBT people. And looking at their business practices up and down the supply chain for ways to reinforce anti-discrimination efforts. For countries, it means new laws and effective public education and training. The result? A world that is free and equal, and more prosperous too. Quem aqui gosta de respeito? Eu tenho certeza que você aí que está me assistindo levantou a mão e falou, não, eu sou a favor. Respeito é ação, respeito é sobre a outra pessoa, né? Então, quando eu falo sobre respeitar, sobre acolher, né, sobre ver quem é outra pessoa, muitas vezes diferente de você, é também usar uma comunicação que espelhe isso, que considere a outra pessoa, né? E aí, a comunicação inclusiva, quando a gente está olhando para as questões LGBTQIAPN+, é super fundamental, né? E aí tem várias questões, né? E aí uma delas que sempre vem à tona nas discussões, as pessoas falarem, mas o TOD está errado, não sei o quê, porque na língua culta não existe essa palavra. Eu falo, ok, vamos pensar sobre isso? Você usa atualmente a palavra vós-me-se? Tenho certeza que não, né? Hoje em dia a gente usa você. Mas lá no passado, há um século atrás, vós-me-se era a nossa língua culta. A sociedade vai mudando, vai se alterando, as palavras também vão se alterando e elas vão fazendo sentido conforme a sociedade vai trazendo as suas questões, né? Eu não estou falando que o TODES é a melhor solução, que deve ser utilizado e tal, mas é um recurso que a gente vê aí na utilização da nossa linguagem, no nosso dia a dia, que considera, por exemplo, pessoas que são não binárias, né? A nossa língua, né, por si só, na sua raiz, a língua portuguesa, ela é binária, né? Ela tem só o masculino e o feminino, né? Ou você é bonito ou você é bonita, né? E como que é para pessoas que, por exemplo, que não se identificam tal qual homens ou mulheres, né? A gente não tem esse recurso. Então você pode falar pessoas bonitas, por exemplo, é uma maneira de você, né? Você é uma pessoa bonita, de você, utilizando as normas da língua portuguesa, né? Ser respeitoso e acolhedor às pessoas, por exemplo, que são não binárias. Mas tem várias discussões, como o TODES, né? Usar essa finalização com o E, né? Que é uma discussão que se traz para a língua, né? O que vai ser disso, né? A maneira como a gente vai transitar a partir disso é algo que vai ser construído socialmente. Mas antes de você falar que gosta ou não gosta, que é certo ou que é errado, o mais importante é a gente discutir a nossa linguagem e, a partir disso, olhar para além dela, né? Para a realidade que nós temos hoje. Então, se você quiser usar o TODES, bacana, né? Se você não prefere não usar, tem outros recursos que a própria língua, né? Você não precisa falar os gerentes, você pode falar a gerência, por exemplo, né? Você está trazendo o coletivo, né? De uma maneira a não colocar determinado gênero a ele, né? E a nossa língua, o português, né? Ele faz isso, né? Quando, por exemplo, pode ter 10 mulheres e um homem, vou falar os gerentes. Né? Se fossem só mulheres, tudo bem, as gerentes. Mas se tem um homem, mesmo que ele seja um único homem ali, a gente já usa o masculino para coletivizar. Coisas da nossa língua, né? Numa construção que veio, mas questionar isso é super importante também. Então, antes de gostar ou não gostar, odiar, ser hate, vamos discutir sobre isso e utilizar o tal do respeito, que eu tenho certeza que você falou que gosta, de uma maneira bastante prática. Fica a dica aí para você, beleza? Então, vamos deixar um fica a dica aí
para a gente encerrar esse módulo, coisas importantes que a gente aprendeu até então, né? Nunca ao falar opção sexual, né? É uma maneira de a gente ter aí respeito na nossa linguagem, ter uma comunicação mais inclusiva. É sempre orientação sexual, é sempre a travesti, né? Sempre utilizando aí o feminino para se referir às pessoas que se identificam tal qual, né? Usa o nome social, se você tem uma empresa, se você tem um formulário, né? Coloca ali um espaço para o nome social. O nome social é o nome com o qual a pessoa se identifica, né? Algumas pessoas trans e travestis, por exemplo, não fizeram ainda ou não querem fazer a sua retificação de nome e gênero, ou seja, a mudança no seu documento. Porém, né, ela gosta, ela prefere, né, ela se identifica com outro gênero, né? Ou seja, você pode colocar ali para fins, de repente, mais burocráticos, o nome civil da pessoa, mas sempre deixar um espaço do nome social, que é pelo qual você sempre vai se referir a essa pessoa de maneira social, tá bom? Sem ações e reações exageradas. Nossa, trans, nossa, eu falei, cuidado com o efeito zoológico, tá? Quando você tem uma pessoa que está ali, né, no seu dia a dia, né, normalize isso, né? Porque às vezes a pessoa ela só quer viver, só quer pagar o boleto, só quer fazer a viagem, só quer fazer o passeio, né? Ela não quer que fique o foco nela e tudo mais. Então, cuidado com essa questão, né, de fazer como se fosse um grande zoológico, essa pessoa colocar ela no foco, às vezes, de uma coisa que ela não quer e não necessita. Quando tem uma denúncia, né, por exemplo, de alguma ação, de algum ato LGBT-fóbico, se você é responsável por aquele espaço, por aquela empresa, acolha e faça as tratativas de maneira adequada, inclusive orientando aquela pessoa caso ela queira levar isso à frente. E claro, gente, linguagem inclusiva pressupõe não fazer nenhuma piadinha, muito menos usar frases que são preconceituosas. Aí eu trago alguns exemplos aqui para você. Por exemplo, eu não sou preconceituoso, eu até tenho um amigo gay. Falo, meu Deus, né? Parece que a gente é tipo um chaveirinho que vai abrindo porta, né? Assim, tipo, tem um amigo gay, né? Se fosse assim, gente, se isso valesse de alguma coisa, ninguém seria machista, porque todo mundo nasceu de mulher, né? Então não vale muito, tá, gente? Não use isso como desculpa, tá? Eu sempre sonhei com neto, como se a ideia de família fosse só a família hétero que tem um filho aí a partir da gestação. Existem outras maneiras de existir enquanto família nessa sociedade, tá? Pergunta para a pessoa trans, travesti, você já fez a cirurgia de mudança de sexo? Isso não te interessa. Como não vou interessar? Como você não chega para alguém e pergunta como é o pipi ou a pepeca daquela pessoa? Então, não faça esse tipo de pergunta, tá? Ou então falar, nossa, que desperdício, né? Tipo, desperdício para quem? Tá, um monte de gente querendo aqui, tá? Ou então, também, clássica que as pessoas falam, nossa, você nem parece gay, nossa, você nem parece lésbica, você nem parece trans. A pessoa acha que está elogiando ao dizer isso, mas olha o que tem por trás, olha as camadas, né? Quando você fala que não parece, porque só existe uma maneira de ser. Você está tendo essa ideia que ser trans, gay, lésbica, assim por diante, só existe uma maneira de ser. E quando você não parece, você diz isso como elogio, é porque a pessoa está mais próxima de parecer cis ou mais próxima de parecer hétero. Como se isso fosse melhor, né? Como se criasse uma hierarquia. Isso é melhor e ser, né, LGBT é pior. Então, cuidado com essas frases e tantas outras, né? Pensa aí, você já falou, tem alguma outra que faltou aqui, né? Vamos riscar aí do nosso vocabulário, porque isso não é ser nada inclusivo. Beleza?